da sua igreja. E aqui eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Eu quero convidá-los, aqueles que podem, que por favor se coloquem em pé. Aqueles que podem, por favor, se coloquem de pé. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu darei início e os irmãos vão dar continuidade. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Irmãos, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, nós aqui estamos diante do Senhor na tua casa, nos reunindo, Deus, como família do Senhor, como corpo de Cristo, como os irmãos, ó Deus, que foram lavados e redimidos pelo teu santo sangue que verteu naquela cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, aqui está a tua palavra aberta. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações, pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aquilo que a tua igreja necessita. E pela tua graça, através da tua graça, ó Deus, e através da tua misericórdia, o Senhor manifeste de maneira, Deus, especial em nossas vidas através da tua palavra. Que nós sejamos tocados pelo teu Espírito Santo, que o nosso coração, nossa mente esteja cativa, ó Deus, somente a tua voz. Pedimos que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe através da tua palavra. Em nome dele que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Este texto, esse texto, como todo o resto do capítulo, ele está intimamente ligado ao anterior. E aqui o Senhor Jesus ilustra o seu relacionamento com os seus discípulos, com relação entre o pastor e as suas ovelhas. E ao anoitecer, o texto relata que este deixava o seu rebanho ao cuidado do porteiro do aprisco, e que era um lugar cercado por pedras, possuía uma porta, e logo pela manhã esse pastor voltava sendo recebido pelo porteiro, chamava suas ovelhas, e essas ovelhas o seguiam.
Então, indo à frente, ele conduzia as pastagens, e qualquer um que pulasse esse muro durante a noite, naturalmente não seria um verdadeiro pastor, mas um estranho, um ladrão. E nosso Senhor aqui está comparando-se com os fariseus que haviam expulsado um ex-cego. Eles são os ladrões e Cristo é o bom pastor. E hoje nós devemos muito bem observar a quem nós estamos seguindo, se nós estamos seguindo verdadeiramente o pastor das ovelhas, ou se nós estamos seguindo a um ladrão. E leiamos e meditemos nesse texto, refletindo sobre algumas questões que nós, assim, podemos aprender. Eu quero aqui destacar que Jesus é a porta das ovelhas, dá acesso à salvação, à liberdade e abundância de vida. Isso aqui nós encontramos a partir do versículo 9 e 10. Jesus é o bom pastor, ele dá a vida às suas ovelhas, que a conhece pelo nome e a protege dos lobos que as unem em um só rebanho. Jesus tem o poder e a autoridade de dar e retomar a vida, conforme o mandamento do Pai, que o ama. O texto também desafia os leitores a reconhecer e seguirem a voz de Jesus, que é o verdadeiro pastor, em meio a tantas vozes enganadoras, vozes falsas e enganadoras, que tentam roubar, matar e destruir, como nós lemos o texto. Nosso Senhor aqui está comparando-se com os fariseus que havia expulsado o cego, como eu havia dito. O texto também convida os leitores a participar da missão de Jesus, que é reunir todas as ovelhas em uma só comunhão, sem distinção de raça, sem distinção de cultura. Alguns pontos importantes desse texto eu gostaria aqui de destacar, para que nós pudéssemos, assim, ter uma melhor compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar essa noite. E aqui eu queria pontuar para que nós pudéssemos entender um pouco mais. Primeiro ponto que eu quero destacar é que a transmissão da palavra tem que chegar a todos. Nós encontramos a partir do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada de forma objetiva. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada de forma objetiva. Os falsos profetas são os líderes religiosos que exploram, que enganam, que oprimem o povo de Deus, como os fariseus e saduceus faziam. Então, ao contrário dos fariseus, Jesus, ele entra pela porta, ou seja, pela porta que é aberta pelo Pai, e o fato dele ser o autêntico enviado de Deus para ser o pastor de suas ovelhas. Portanto, irmãos, apenas ele tem legitimidade de entrar no aprisco. A ele é aberto a porta. Apenas ele pode chamar as suas ovelhas, sendo reconhecido por elas. Ele vai à frente. E jamais seguirão estranho. Jamais seguirão estranho. Pelo contrário, deles fugirão, pois não reconhecem a sua voz. Algo interessante que no texto nos fala é que Jesus chamava as suas ovelhas e elas atendiam por sua voz. E algo importante nós sabermos e entendermos é que Deus nos escolheu. E Ele nos chama pelo nosso nome. Nós somos aqui o corpo de Cristo, a família de Cristo. E nesta família há pessoas diferentes. Há pensamentos diferentes, há nomes diferentes, há DNA diferente. Mas algo que é importante entendermos é que o Senhor nos chama pelo nosso nome. E nós somos privilegiados de ser chamados pelo nosso nome, que é Jesus que nos chama. E quando nós pensamos nisso, obviamente nos traz a responsabilidade que nós somos ovelhas do Senhor e nós precisamos sair ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. E eu queria aqui exemplificar que podemos enquadrar algumas questões aqui em que nós temos visto, lido e ouvido os pregadores da prosperidade. Quando, na realidade, eles prometem curas. Todas as pessoas, os modernistas que põem a razão acima da Escritura. Eu estava ouvindo um pastor em que ele falava assim, que lá no Vale do Jequitinhonha, uma vez eu passei, muito rapidamente, ele falava bem assim, pastor, é impressionante o que me chama a atenção.
Aqui no Vale de Jequitinhonha, existem algumas igrejas, existe inclusive a igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana tem um pouco número de membros. Mas as outras igrejas, essas que exploram, essas que prometem, que há uma barganha, que começam a barganhar com Deus, essas igrejas estão cheias, estão lotadas. Irmãos, muitos de nós não queremos pagar o preço. Muitos de nós queremos as coisas fáceis. Nós não queremos lutar, nós não queremos batalhar, nós não queremos correr atrás, nós queremos tudo em nossas mãos. E é a geração que existe hoje. E a geração que existe hoje. Se nós olharmos para os nossos filhos, a gente pode muito bem entender perfeitamente que no nosso tempo assim, irmãos, eu sou novo, não sou antigo não, tá? No nosso tempo, um pouquinho mais atrás, nós entenderíamos assim, olha, no meu tempo eu fazia assim, assim, assim. Hoje vocês têm tudo na mão, tudo na mão. Corremos atrás de coisas que muitas vezes estão nos servindo, mas nós queremos um atual. Olha, saiu aí o iPhone 15, então a moda é que correr atrás do iPhone 15. Eu falei outro dia, eu preciso vender o meu rim para comprar um iPhone 15, porque o preço é exorbitante. Mas é isso, é a nossa geração. Né? E a tendência, irmãos, outro dia eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos pregar, e ele falava bem assim, olha, não espere por melhora no mundo em que vivemos. Pelo contrário, a tendência é piorar. Então, quando nós vemos e lemos a respeito do bom pastor, em que ele dá a sua vida, em que ele cuida das suas ovelhas, em que ele chama pelo nome, e quando nós começamos a exemplificar, todos que apresentam Cristo, que não é o da Bíblia, e além disso nunca mencionam temas como atributos de Deus, como o pecado, como a ira de Deus, como o inferno, né? O significado da vida é a ressurreição de morte e ressurreição de Cristo, o arrependimento, a fé, a justificação, a regeneração, a santificação, até mesmo a volta iminente de Cristo e a glória de Deus. Tais coisas, dessas que eu mencionei agora, não são faladas, não são mencionadas. Eu tive oportunidade de fazer um mapeamento na cidade onde eu vivo, na cidade de Rivera, no Uruguai. E a ideia era ter conhecimento a respeito do movimento de igrejas que existia naquela cidade. Hoje, Rivera tem mais ou menos 78 mil habitantes. E eu peguei um mapa, e eu comecei a mapear os locais em que eu iria, as ruas onde eu iria passar, buscando igrejas. Irmãos, pasmem. Eu consegui identificar exatamente 37 denominações. 37 denominações. Dentre elas, 32 independentes. E somente 5 são denominações conhecidas. Na maioria delas, na grande maioria delas, 18 igrejas pentecostais, 14 igrejas neopentecostais. Igrejas assim, cheias, igrejas lotadas. Eu encontrei a Igreja Batista da Convenção, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Nacional. E até eu encontrei, irmãos, uma igreja presbiteriana reformada ortodoxa. Eu fui lá conhecer. Bati na porta lá, o pastor muito educadamente me atendeu, nós começamos a conversar, e ele começou a caminhar com a igreja nos Estados Unidos, e uma coisa ou outra na caminhada não deu certo, ele tornou-se independente, se auto-intitulou pastor presbiteriano. E todas as outras, irmãos, essas 37 igrejas eu bati na porta, e a maioria dos pastores não quiseram conversar comigo, porque eu queria saber a história delas, como foi que chegou, mas obviamente, a maioria dessas igrejas são igrejas em que um membro, em que um líder se revoltou contra a sua liderança e foi ali na esquina e abriu uma igreja e colocou o nome. E é isso que acontece. E é isso que nós enfrentamos no dia a dia. E nós precisamos entender e buscar igrejas que pregam verdadeiramente o Evangelho. Lembremos, no entanto, que essa obra, irmãos, é do Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo na vida dos eleitos. O homem atual, ele não entende o ensino de Cristo. E vemos isso no versículo 6.
Perceba aí no versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles o quê? Não o quê? Não o quê, irmãos? Versículo 6. Não compreenderam o sentido daquilo que Jesus lhe falava. Mas Cristo tem as suas ovelhas, os eleitos, são aqueles em que o Pai lhe deu. E este reconhece a sua voz, a voz do bom pastor, pois eles é dado o entendimento de Cristo das Escrituras. Os eleitos, eles entendem o Cristo das Escrituras. E aqui eu quero destacar 2 pontos importantes para que nós possamos, assim, ter uma ideia daquilo que nós estamos falando a respeito do versículo 6. O primeiro ponto é, aquele que prega a palavra não pode esquecer da missão de conduzir as ovelhas. Se nós pregamos a palavra do Senhor, as pessoas vão ouvir, nós precisamos conduzir essas ovelhas a uma boa pastagem. O segundo ponto é, aquele que prega a palavra tem que ser ouvido por suas ovelhas. Isso requer discipulado. E pela manhã nós falamos a respeito de discipulado. Nós precisamos ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus tem nos dado. A todos os dias em que nós buscamos a palavra do Senhor, em que nós viemos, que nós saímos das nossas casas e vamos à nossa igreja, porque Deus está nos falando. Porque Deus, isso é que Ele espera de sua igreja. É muito bom, irmãos, a gente vir à igreja, muito bom a gente cantar, é muito bom a gente estar sentado aqui, mas o melhor ainda é nós reproduzirmos aquilo que estamos ouvindo em nossa igreja. Primeiro ponto, a transmissão da palavra tem que chegar a todos. O segundo ponto, nem todos compreenderão o sentido do clamor da responsabilidade da pregação da palavra. A pregação, primeiro ponto que eu falei lá, a pregação tem que ser objetiva. A pregação, ela precisa ser pregada de forma clara e direta. Cristo é a única porta para o Pai, é assim apenas porque Ele morreu na cruz pagando o preço pelos nossos pecados. E o detalhe, desta forma, a pastagem que Ele nos oferece é o conhecimento, a comunhão com Ele mesmo, com o Pai. Esta é a vida eterna, a vida abundante, o qual Ele nos fala, a vida que dá a todos que o Pai lhe deu. Trata-se, irmãos, de estar perdoado, em ter paz com Deus, e amar a Deus, e ter Deus como um Deus da sua vida, e de saber que o amor, e saber que amá-lo, e glorificá-lo, e alegrar-se nele, esta é a vida de fato que Jesus nos oferece. Não é a vida, Jesus quando chamou você, falou bem assim, olha, venha caminhar comigo, porque a sua vida vai ser um mar de rosas. Não vai ser e não será um mar de rosas. E a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições. Mas olha, permanecei firmes ali. Independente da situação, mas permanecei firmes, porque eu estarei com vocês. E eu sou o pastor de vocês. E eu vou cuidar de vocês todos os dias. Jesus não nos fala que Ele vai cuidar da gente de vez em quando, ou uma vez ou outra, não. Jesus está falando e fala conosco, através da tua palavra, que a palavra é revelação para nós, que Ele está conosco todos os dias. Então, quando nós lemos aqui, que a transmissão da palavra tem que chegar a todos, nem todos compreenderão o sentido do clamor da responsabilidade, entendemos perfeitamente que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos sempre, em todo o tempo, estar com o coração disposto. Mas os ladrões e salteadores, eles vêm para roubar, matar e destruir. E nós lemos hoje. Eles roubam, pois tiram das ovelhas qualquer pasto verdadeiro, dando-lhes esterco para comer. E este é o caso dos pregadores da prosperidade. Por exemplo, eles dizem que a vida abundante é riqueza material, quando na verdade é conhecer e amar a Deus em Cristo. Se nós estamos buscando a nossa paz
na riqueza material, irmãos, nós estamos pelo caminho errado. O que Deus está nos falando? Está nos falando que, na verdade, é amar a Deus em Cristo. Precisamos amar a Deus em Cristo. Precisamos amar a Cristo em todo o tempo. Também matam, pois não estão pregando o verdadeiro Cristo. Aquele que é a porta, tira das ovelhas a possibilidade de conhecer e ter comunhão com Deus. Esses são os verdadeiros salteadores. Esses são os verdadeiros ladrões. Eles destroem, pois direcionam as ovelhas à perdição. Mas esses homens são os piores ladrões, os mais terríveis salteadores. E pois roubam das pessoas o que lhe tem mais de precioso, ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus. Eu moro no centro da cidade, moro em um edifício de 16 andares, moro no 6º andar, e a geografia da cidade de Ribeira, ela é cercada por algumas montanhas, fica assim no meio, e da varanda do meu apartamento, dá para ver uma boa parte da cidade. E em uma montanha assim, do lado esquerdo, há uma escada. Uma escada onde que as pessoas vão para lá e tiram foto da cidade, porque dá para ver toda a cidade. E algumas vezes eu vou para a varanda e eu começo a orar pela cidade, eu começo a orar pelos habitantes da cidade. E certa feita eu estava orando. E Deus começou a me incomodar para que eu pudesse sair da minha casa e fosse orar lá naquela escada. Aí eu comecei a me perguntar assim, espera aí, eu sou presbiteriano, calvinista, reformado, essas coisas que Deus incomodar para sair, para orar. Mas mesmo assim eu fui. E quando cheguei lá nessa escada, uma escada muito grande, e tinha algumas pessoas fazendo uso de drogas. Porque no Uruguai, para quem não estava aqui pela manhã, no Uruguai é liberado o uso da maconha para uso recreativo. Então é muito normal você sair na cidade e encontrar várias pessoas fumando maconha. E você não pode falar nada. Eu deixei de ir, inclusive, a algumas praças da cidade, porque eu levava meu filho lá e o pessoal está só fumando maconha. E eu cheguei nessa escada, e quando eu cheguei lá, e eu passei por algum grupo, e esse grupo de pessoas era mais ou menos umas 8 a 11 pessoas, não lembro exatamente, eles estavam usando maconha. E eu passei por eles, e eu desci alguns degraus assim, e eu comecei a orar. E orei em voz alta, e logo quando terminei, retornei e fui passando por eles, e eles perguntaram bem assim, o senhor é crente, é? Eu disse, eu sou pastor. O que é que o senhor estava fazendo aqui? Não estava orando por vocês, pelos habitantes da cidade. Nós precisamos orar por vocês, para que vocês conheçam a verdade. E eu perguntei a eles assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ali, pastor, nós estamos aqui nos divertindo, nós estamos fumando maconha. Aí eu falei bem assim, vocês estão aqui se divertindo. Aí um deles falou bem assim, olha, o senhor poderia orar por nós. Eu disse, eu oro por vocês sim. Eu não vou conseguir orar por nome, mas posso? Não, pastor. Um deles falou assim, não, pastor, o senhor pode orar por todos os maconheiros de Ribeira. E eu assim, então vou orar pelos maconheiros de Ribeira, não tem problema. Aí eu fecho seus olhos, e todos apagaram as bitucas lá, apagaram, e fecho seus olhos que eu vou orar. E obviamente que eu orei de olhos abertos, né, irmãos? E aí eu orei, comecei a orar por eles, e em algum determinado momento eu falei bem assim, Deus, eu oro pelos maconheiros de Ribeira. E logo depois da oração, 2 me procuraram. Esses 2 ainda têm um contato com eles. Pude visitá-los. Eu pude conhecer a realidade de cada um deles. Uma família totalmente desestruturada. A maioria dos irmãos também usam drogas. E assim, quando eu olho para o Brasil e vejo o nosso Supremo Tribunal discutindo a liberação das drogas, se é 60 gramas, se é 100 gramas, que seja, mas não tenho noção da destruição que isso vai causar nas famílias. Porque, obviamente, eles estão lá,
tomando as suas decisões, mas não sabem as consequências das suas decisões. Então, assim, nós precisamos orar, irmãos, pelo nosso país. Nós precisamos orar por essas pessoas que suas famílias estão destruídas pelo uso da droga. Nós precisamos orar por essas pessoas que estão se destruindo, que estão entregando a sua vida à droga. Um deles já tinha roubado praticamente tudo dentro de casa para comprar e manter o seu vício. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, cada momento buscar a Deus, entendendo perfeitamente que Deus é que nos conduz. O que nós precisamos também, irmãos, é pedir a Deus oportunidade para falarmos do amor de Deus. Precisamos orar. Deus, me dê oportunidade para falar. Deus, me mostre a pessoa para que eu possa, naquele momento ali, falar do amor de Deus. Ah, pastor, eu não sei evangelizar. Abra sua boca e fale daquilo que Deus tem feito em sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado, que Deus tem abençoado a sua vida de maneira, assim, extraordinária. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. A transmissão da palavra tem que chegar a todos. Nem todos compreenderão o sentido do clamor da responsabilidade da pregação da palavra. E o terceiro e último ponto, nós encontramos no versículo 16. O rebanho completo é o propósito do Pai e do Filho. Observe no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá o quê, irmãos? Haverá um... Como é que é, irmãos? O versículo 16... Vamos ler todo mundo? Versículo 16, por favor. Eu vou contar de 1 até 3 e nós vamos ler esse versículo. 1, 2, 3. Ainda... No versículo 16, o Senhor nos mostra quem são os participantes do seu rebanho. A questão é, quem são as ovelhas do bom pastor? Os judeus gostavam de achar que os muros do povo de Deus correspondiam apenas a eles, mas Cristo aqui mostra algo absolutamente diverso desse pensamento. E vejamos, primeiro, nem todos os judeus fazem parte do seu rebanho. Ele nos diz que as ovelhas, ele diz que tem outras ovelhas no outro aprisco, e que indica que o presente aprisco é Israel e o outro se refere aos gentios. E aqui fica evidente que nem toda a ovelha do aprisco de Israel é seu rebanho, mas apenas as suas, que são a que o Pai lhe deu. Outro ponto importante é que ele buscará as ovelhas do outro aprisco. E aqui eu vou explicar a vocês. O aprisco dos gentios. Também fica evidente que nem todos os gentios fazem parte do seu rebanho, mas apenas dos que dentre eles são suas ovelhas. Haverá, então, um só rebanho, como diz o texto, formados por judeus e gentios. Está em foco aqui a formação da igreja. Está em foco aqui o rebanho internacional de Cristo. E aqui eu vou explicar a vocês o que quer dizer este texto, este versículo. Nós somos um rebanho aqui de Cristo. Concordam comigo? Nós somos a igreja dele. Mas o que Jesus está falando aqui, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Irmãos, o que Jesus está nos falando hoje é que ele tem um outro rebanho além dessas paredes. O que Cristo está falando aqui para a sua igreja é que nós precisamos sair dos nossos bancos, do nosso comodismo e pregar o evangelho aos eleitos do Senhor, que inclusive passam aqui na nossa porta. O que Cristo está nos chamando a atenção, nos chamando a responsabilidade, é que nós, independente de onde nós estejamos, independente onde nós estamos trabalhando, estudando
ou até mesmo na nossa casa, na nossa família, nós precisamos pregar o Evangelho. Porque esse outro aprisco, essas outras ovelhas estão além dessas paredes. Mas aí, irmãos, por isso que nós precisamos orar ao Senhor pedindo assim a Deus, oportunidade de pregar o Evangelho. Pense aqui em uma pessoa que você conhece e ela não conhece a Cristo. E você conversa todas as coisas, mas não conversa a respeito de Cristo. Pensou? Uma lição de casa, para você fazer em casa. Pense nessa pessoa. Comece a orar por essa pessoa, pedindo a Deus oportunidade para você falar do amor de Cristo. Pensou, orou, pediu oportunidade. Depois, você vai convidar essa pessoa para vir aqui à igreja e ouvir a palavra do Senhor. Nós, membros de igrejas, temos a impressão de que quem precisa trazer outras pessoas à igreja é o pastor, é a liderança. Né? Só que ovelha gera ovelha. O pastor, obviamente, ele vai pastorear, mas nós, irmãos, precisamos trazer as pessoas aqui para ouvir a palavra do Senhor. Então, por isso que aqui Jesus está falando, olha, ainda tem outras ovelhas estão lá, nós precisamos ir atrás, nós precisamos correr atrás. A igreja do Senhor precisa, irmãos, sair e buscar essas pessoas e pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas nós não sabemos quem são essas. Que bênção que você não sabe. Mas o que é mais importante é você pregar a todos. A todos. Lembra quando eu falei pela manhã, quem estava aqui, quando Jesus colocou a grande comissão sobre a vida daqueles 11 homens, e aqueles 11 homens falaram bem assim, olha, o negócio é difícil demais, porque nós vamos sair daqui e como é que nós vamos alcançar todas as pessoas? E nós somos o resultado daqueles 11 homens que saíram para pregar o Evangelho. Tudo isso é totalmente adverso do que os judeus pensavam. O fato é que Deus concedeu ovelhas ao bom pastor de todas as nações. E o bom pastor irá atrás de cada uma delas, mas não de outras, mas somente aqueles que a pertencem. Então, esse rebanho ele é vitorioso, pois o filho está comprometido a buscar cada uma ovelha de forma exclusiva e conduzi-la sem exceção. Logo, esse rebanho estará completo, mas na mente de Deus já o está. Devemos nos consolar grandemente para sabermos que o futuro do povo de Deus é certo, pois está em suas mãos, como o texto mesmo nos diz, que ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Nós estamos na mão do Senhor e da mão do Senhor ninguém nos tira. Amém. Glória a Deus por isso. E fica claro aqui que ambos estão no mesmo propósito da salvação, do rebanho internacional do bom pastor. Realmente, este rebanho está seguro, está nas mãos do Senhor. Nenhum ladrão, nenhum salteador, nenhum estranho, nenhum mercenário, nenhum lobo lhes fará mal. Console-se, querida ovelha do Senhor. Se você crê nas Escrituras do Senhor, então nós precisamos a todo tempo agradecer a Deus e ter um coração agradecido. Em tudo dai graças. E para concluir aqui, irmãos, haviam muitas ovelhas que não eram do aprisco de Israel. Jesus já falava com relação à sua igreja, presente hoje no mundo inteiro. Ele mesmo foi quem garantiu a vitória a todos aqueles que obedecem e que o amam. Hoje, tanto judeus como gentios, convertidos, quanto a igreja do Senhor constituem e formam um só corpo, um rebanho de único pastor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ser uma ovelha de Jesus é conhecer e ser conhecido por Ele, é ser cuidado por Ele. Aquele que conhece a voz do bom pastor cumpre os seus mandamentos.
E nós precisamos, em todo tempo, cumprir os mandamentos do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor traduzida em nossa própria língua. E nós precisamos sentar em todo tempo, orar ao Senhor e ler a palavra, e saber que o Senhor está comigo, e saber que o Senhor está conosco, e saber que, independentemente, Deus está conduzindo a sua igreja. E Ele nos deixou uma promessa que ninguém tem o poder de tirar suas ovelhas de suas mãos. Creia, estamos seguros. Estamos seguros. A aliança da graça é válida para os eleitos do Senhor, todos que vieram desfrutar da salvação, e sendo este querer uma obra, graça soberana do Senhor, Deus, aqueles que creem vieram ao Senhor, esses são os eleitos, antes da fundação do mundo. E creia que você é uma pessoa especial. Sabe por quê? Porque o Senhor o escolheu. O Senhor a escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos privilegiados de estarmos nesse caminho e ser coparticipantes dessa caminhada extraordinária que o Senhor nos colocou. Nós somos os eleitos do Senhor. E esta aliança foi selada no coração de Deus antes que o mundo existisse. E esta aliança da graça é o clamor da vitória sobre todos os conflitos no campo missionário. A graça de Deus sempre triunfará. Sempre. E Ele tem um compromisso da aliança e de juramento para salvar todos aqueles que são predestinados para a vida eterna, cada tribo, cada língua, cada nação. E a igreja está aqui justamente para isso, para dar continuidade àquilo que Jesus começou, aquilo que os discípulos continuaram. O clamor da batalha de missões é: o Senhor tem outras ovelhas, não deste aprisco. Ele as trará com o compromisso da aliança. Eles a ouvirão com o compromisso da graça e ouvirão a voz dele. E nós somos responsáveis por dar continuidade a essa missão de continuar pregando o Evangelho a toda criatura. Creiam nisso. Lembre-se, nós somos privilegiados de sermos escolhidos pelo Senhor para dar continuidade a essa missão grandiosa. Eu posso estar lá no Uruguai pregando o Evangelho. Vocês podem estar aqui dando continuidade àquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. Eu estou lá, não vai me fazer melhor do que vocês. Todos nós temos um chamado. Todos. Creiam nisso. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. O que nós precisamos fazer é obedecer. Obedecer. Para que essa missão seja concluída pela graça do Senhor. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Eu gostaria de convidá-los. Ficasse de pé. Eu gostaria de orar por vocês. Orar por essa igreja. Orar pelos desafios que nós temos como igreja. Deus, nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque foi o Senhor que nos escolheu para sermos teus filhos amados. Ó Pai, temos sido desafiados pelo Senhor ao ouvir a Tua palavra sendo ministrada aos nossos corações, daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos, ó Deus, colocar em prática. Nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Deus, muitas vezes pensamos até mesmo em desistir de tudo, porque nós somos pecadores, Deus, mas não justifica nada diante do Senhor, porque o Senhor enviou Teu único Filho para morrer pelos nossos pecados, Deus. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Mas nós somos a Tua igreja e aqui estamos lutando, Deus, com os desafios diários que nos aparecem. Ó Deus, eu quero orar por esta igreja.
pelos desafios que ela tem em mãos, pelo desafio que ela tem enfrentado. Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece. E que em nome de Jesus o Senhor esteja capacitando toda a sua liderança. E que em nome de Jesus, ó Deus, tire em nome de Jesus essa inércia, ó Deus, que nós temos tido na tua presença. Que nós, em nome de Jesus, venhamos a priorizar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos incomodado, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Deus, reveste a tua igreja, Deus, com poder e autoridade que existe no nome de Jesus. E que as pessoas que entrem aqui sejam tocadas pelo Senhor. Que sejam bem recebidas pelos meus irmãos. Que sejam abraçadas e acolhidas pelos meus irmãos em nome de Jesus. Que as pessoas entrem aqui e sintam a tua paz, a tua alegria, a esperança de servir ao Senhor. E que em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado através do nosso testemunho. Ó Deus, nos perdoa. Nos perdoa por aquilo que nós sabemos que devemos fazer e nós não temos feito. Queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, cuidou de nós, tem cuidado e cuidará em todo o tempo. Nós pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre cada família aqui representada. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.